Hoje você vai ver 40 detalhes no filme Coringa que você não percebeu. Filme lançado em 2019, estrelado pelo talentosíssimo Joaquin Phoenix, uma verdadeira obra de arte e que fez sucesso de bilheteria faturando mais de $1 bilhão. É um filme solo do Coringa, então aqui não tem nem Batman, nem Esquadrão Suicida e nem Harley Quinn, mas tem muito easter egg, referências e detalhes que você não percebeu. Então, bora pro vídeo. Logo no começo do filme tem um detalhe que indica qual ano se passa o filme. O filme foi distribuído pela Warner. Geralmente a Warner usa essa intro com essa logo nos filmes dela, mas no filme do Coringa eles usaram essa logo mais antiga da Warner. Essa logo era usada pela Warner na década de 70 até o final da década de 80. Essa em si já é uma dica do ano que se passa o filme. O filme em si não fala literalmente qual ano se passa, mas tem alguns detalhes que mostram que ele se passa em 1981, e uma delas é justamente essa logo. E logo depois de começar o filme, passa no rádio que é uma quinta-feira, dia 15 de outubro. Dia desta quinta, 15 de outubro. Se você pegar o calendário de 1981, você vai ver que dia 15 de outubro de 1981 caiu justamente numa quinta-feira. Ainda no rádio também fala sobre uma greve do lixo que teve em Nova York. É o 18º dia da greve dos lixeiros. Em 1981 realmente teve uma greve do lixo na cidade, na vida real. E conforme vai passando o filme, você vai vendo que a cidade tá cheia de lixo jogado pra todo lugar, é uma montanha de lixo, justamente por conta da greve do lixo. E também os filmes que aparecem em cartaz no cinema são Blowout e Zorro The Gay Blade, ambos lançados em 1981. Outro detalhe legal aqui é que na história de origem do Batman, quando os pais deles são assaltados e o assaltante retira a vida deles, a família Wayne estava saindo do cinema e estavam assistindo ao filme da Máscara do Zorro. Ou seja, o filme do Zorro aqui não é mera coincidência. Voltando pro começo do filme, a gente consegue ver o Arthur Fleck se maquiando na frente do espelho, o que, por mais que a gente saiba que o Coringa usa maquiagem e tal, essa maquiagem do Joaquin Phoenix nesse filme é uma referência a um serial killer real chamado John Wayne Gacy, que ficou conhecido como Palhaço Assassino, que inclusive é o jeito como Arthur Fleck é retratado no filme. Isso depois que acontece os assassinatos lá no metrô. Esse monstro aí também inspirou o Stephen King a fazer o palhaço Pennywise, e ele se chamava de Palhaço Pogo. Outra curiosidade disso é que palhaços profissionais são ensinados a fazerem as suas maquiagens de formas mais arredondadas e suaves, porque se você usa formas pontiagudas, acaba assustando as crianças. E a forma como o Palhaço Pogo e o Joker usam aqui são completamente pontiagudas. E Pogo era o nome de um personagem de uma famosa história de quadrinho dos anos 50, e ele tem essa frase icônica dele que diz: "Nós encontramos inimigos e eles somos nós", se referindo ao consumismo americano e à destruição ambiental. Provável que o serial killer real pegou o nome justamente dessa história em quadrinhos, até porque saía muito em jornais na época. Que inclusive, mais pra frente, a gente descobre que o nome do clube de stand-up que o Arthur Fleck se apresenta é Pogos. E ainda aqui nessa cena do espelho, dá pra ver uma silhueta que, se você contornar ela, faz referência ao Batman. Logo depois disso, a gente vê o Coringa trampando como anunciante ali com a plaquinha dele. Até que aparecem uns jovens e roubam a placa dele. O jovem tem que acabar. O Arthur então vai atrás deles até um beco, onde ele acaba sendo espancado pelos moleques e fica jogado no chão. Dá pra ver que ele tem uma flor no peito dele, e quando a câmera vai se distanciando, chega um momento que a flor começa a vazar um líquido, provavelmente água. Mas como ele foi tão espancado pelos moleques, seria isso uma piada, como se estivesse escorrendo sangue dele? Tem muita coisa no filme que fica como uma ponta solta e a gente nunca sabe de nada, justamente porque a gente tá acompanhando o Joker e tem muita teoria falando que o filme inteiro foi só parte de uma imaginação na cabeça do Arthur. Mas eu não vou falar de teorias agora aqui, eu vou falar só dos detalhes aqui. Mas só pra você ter uma noção, lá no começo do vídeo eu falei que o filme se passa em 1981. Os caras dão indício de tudo que o filme se passa em 1981. Mas, por exemplo, lá na frente aparece esse cartaz aí, falando do palhaço assassino. E logo embaixo aparece ali fotos do acontecimento do acidente que aconteceu na Ucrânia. Na época de 80, o acidente que aconteceu na Ucrânia foi justamente Chernobyl, só que aconteceu em 1986. Então tem muita coisa no filme que pode acabar deixando a gente confuso. Bom, então começa o filme e aparece bem grandão na sua cara o nome Joker, o nome do filme. Nesse filme eles gostam bastante de usar a fonte como referência. Essa fonte, por exemplo, é a mesma usada no filme do Batman, estrelado
pelo Robert Pattinson, e também na nova série do Pinguim. Mais pra frente ainda no filme, aparece a fonte do programa do talk show do Murray Franklin, que é a mesma fonte usada na série animada do Batman. E pro final do filme, quando aparece o The End, é a mesma fonte usada no final do filme Cidadão Kane, de 1941. Logo depois a gente vê o Arthur rindo que nem um maluco louco lá no escritório da sua assistente social, e no crachá dela tem um detalhinho, o nome dela é Deborah Kane, que serve como uma homenagem a um dos criadores do Batman, o Bob Kane. Aqui no livro de piadas dele, tem uma piada que conta uma história sobre uma pessoa que morreu na calçada, com outras pessoas passando por cima dele. Mais tarde, ele conta isso no programa do Murray. O filme então avança, Arthur vai andando pela rua cheio de lixo, até chegar na famosa escada que virou praticamente um ponto turístico por causa do filme, e fica lá em Nova York, no Bronx. Quando ele chega no apartamento dele e vai pegar o elevador, aparece a Sophie e a sua filha. Arthur segura a porta do elevador para elas entrarem e tem um momento que ela faz isso. Mais tarde, o próprio Coringa faz isso no filme também. É uma referência a Taxi Driver. Esse filme tem muito do Taxi Driver aqui. Por exemplo, um pouquinho mais pra frente ele começa a dançar sem camiseta na frente de uma televisão com a arma na mão. É uma referência clara a Taxi Driver. No filme do Taxi Driver, o protagonista do filme, Travis, ele fica sem camiseta na frente de uma televisão, apontando a arma, só que na televisão as pessoas estão dançando. E aqui no filme do Joker, é justamente o Joker dançando. E o Murray Franklin, interpretado pelo Robert De Niro, é o mesmo que interpreta o Travis no filme Taxi Driver. Então chega no momento onde ele começa a ir no Clube Pogo de stand-up, e dali pra frente ele começa escrevendo em um caderno algumas piadas pra ele também fazer. E tem uma cena onde ele começa a escrever com a mão direita, bonitinho, ele então para, fuma um cigarro, pega a caneta com a mão esquerda e começa a escrever, porém sai tudo meio torto. E isso demonstra a batalha de Arthur Fleck contra o Coringa e seu estado mental. Também tem uma parada que na Idade Média, quem era canhoto era visto de uma forma como se fossem bruxas. Os caras até queimavam as pessoas por causa disso. Sim, isso é real. Não sei se tem alguma coisa a ver aqui, mas eu sei que tem isso. Arthur então vai em um hospital com crianças doentes e sem querer ele deixa a arma dele cair no chão. Então ele sai fora e entra numa cabine telefônica onde ele conversa com o chefe dele, e bem no cantinho ali do lado direito dá pra ver uma puta ratazana gigante. O noticiário informa que Gotham tava cheio de ratos gigantes. Bom, todo mundo já sabe dos super ratos que estão em Gotham, né? E então ele pega o metrô pra ir pra casa e aparecem 3 caras que começam a assediar uma mulher no metrô. Enquanto isso ele tá vestido de palhaço, ele começa a rir descontroladamente por causa da condição que ele tem. A mulher vê uma abertura e sai de perto. Os caras vão até ele e começam a bater nele, só que agora ele tá armado. Ele então atira nos 3, a mulher do metrô viu isso, e mais pra frente tem essa cena onde a câmera fica lenta e dá pra ver o que parece ser uma mulher com a máscara de um palhaço olhando fixamente pra ele. Sim, é a mulher do metrô. Ela provavelmente depois do que viu no metrô, vê ele como um herói. E aqui nessa cena dá pra ver mais daqueles super ratos. Então ele chega no banheiro e começa a dançar. Essa cena era apenas pra ele olhar no espelho em silêncio, mas o Joaquin Phoenix achou que caberia uma dança nesse momento. A cena foi completamente improviso dele. Outra cena de improviso é logo depois da cena do banheiro, ele vai pro emprego dele, onde ele foi demitido, e começa a socar o relógio de ponto. Isso também foi improviso dele. Corajoso, né, velho? Será que doeu? Então ele chega em casa e vê Thomas Wayne na televisão perguntando: que tipo de covarde se esconde atrás de uma máscara? Que tipo de covarde teria tanto sangue frio? Uma pessoa que se esconde atrás de uma máscara? Provavelmente o seu filho, Thomas. Com certeza o seu filho. Ainda na sala do apartamento dele tem uma pintura chamada O Menino Azul, pintura que aparece no filme do Batman de 1989, onde o Coringa acaba pichando ela. O filme então vai passando, o Arthur faz a sua apresentação no Clube Pogo. Depois de um bom tempo a sua mãe acaba parando no hospital, onde chegando lá ele vê na TV o Murray falando da apresentação dele no Clube Pogo e acaba chamando ele de Joker pela primeira vez. Olha só esse Coringa. Porém o Arthur é ridicularizado pelo Murray. E tem essa frase aqui que o Arthur fala no show dele: quando eu era um menino e disse às pessoas que seria um comediante, todos riram de mim. Bom, ninguém tá rindo agora. Essa é uma piada de Bob Monkhouse, que também era conhecido por escrever as suas piadas em um caderno ao longo dos anos, coisa que a gente vê o Arthur fazendo nesse filme também. Nessa cena aqui dá pra ver um jornal escrito: matar os ricos, um novo movimento. E essa é uma parte meio que do enredo do filme, né? Que é meio que os pobres tentando se levantar contra os mais ricos.
minutos. E aqui mostra um protesto na frente do teatro onde está passando um filme de Chaplin, Tempos Modernos. Arthur se infiltra e acaba entrando lá. O filme é sobre a Grande Depressão e como foi difícil sobreviver, algo parecido com o que está acontecendo em Gotham nessa época. E Arthur assiste justamente a uma parte do filme que mostra o Chaplin patinando perto de uma borda onde dá a sensação de que a qualquer momento ele vai cair, o que pode ser uma prenúncia do que o Arthur está praticamente em um precipício e a qualquer momento ele acaba perdendo totalmente o controle para loucura. Depois disso ele confronta o Wayne falando que é filho dele, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Então ele volta para casa e entra na geladeira. Então chega uma parte do filme onde ele fala: tive um dia ruim. Meu dia foi péssimo. Essa é uma referência à HQ Piada Mortal, onde o Coringa fala que só precisa de um dia ruim para transformar a vida de alguém. O que foi exatamente o que aconteceu com ele. Teve apenas um dia ruim e se transformou no Coringa. Na HQ, antes de se transformar no Coringa, ele também tentava a carreira de comediante no stand-up, mas também sem sucesso. Quando o Arthur tá sentado em casa assistindo ao programa do Murray, tem uma caneca do lado dele que ele escreveu com uma caneta meio que imitando a logo do programa. Arthur, então, que foi convidado para ir no programa do Murray, chega lá e ele chega dando um beijo na boca da doutora no programa. E isso é uma referência ao quadrinho O Retorno do Cavaleiro das Trevas. Então o programa rola, ele revela que foi ele que matou os 3 jovens no metrô, mata o Murray e acaba sendo preso. Enquanto isso, na rua tá rolando um bagulho doido de protesto e motim. E tem essa cena aí do Coringa na viatura da polícia, claramente fazendo uma homenagem ao Coringa do Heath Ledger. E então ele é resgatado do carro da polícia, aparece a morte dos pais do Bruce Wayne e o Coringa sendo reverenciado como um deus da violência dos pobres contra os ricos no final do filme. E no final ele preso em Arkham Asylum. E então finalmente termina essa obra de arte e também termina o vídeo aqui. Caso você tenha gostado e esteja aqui ainda, deixa um like, se inscreve no canal e valeu!